Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Rafael. Meus queridos, na nossa videoaula de hoje, nós fizemos uma breve revisão sobre os conteúdos abordados na semana passada e que eu não pude realizar uma live devido a alguns compromissos aqui da escola. No entanto, pessoal, nós reiteramos alguns pontos sobre a questão das independências na América Espanhola e também a independência do Haiti. Então, quais foram esses pontos abordados? O primeiro deles, pessoal, foi a conjuntura que permitiu com que os países que eram dominados pela Espanha durante o período colonial, que eles pudessem realizar o seu processo de independência. Bom, qual foi a conjuntura que levou com que os colonos quisessem lutar contra esse domínio na Espanha? Então, em 1808, pessoal, o Napoleão Bonaparte ele deu início a um processo de expansão territorial. Então, ele começou a dominar os países ali localizados na região da Península Ibérica, no caso, Portugal e Espanha. Na medida em que o Napoleão ele assumiu o controle da Espanha, ele depôs o poder o rei Filipe VII. Então, o rei Filipe VII ele sai do poder, o que acaba provocando aqui na América uma sensação de autonomia colonial dos colonos. No entanto, em 1815, o rei Filipe VII ele retorna ao comando do poder da Espanha, ao poder da coroa espanhola e começa a agir efusivamente na dominação das suas colônias aqui na América. No entanto, pessoal, cabe ressaltar que durante o período em que o rei Filipe VII esteve ausente, houve essa certa autonomia administrativa das colônias hispânicas. Então, quando o Filipe VII ele retoma o poder e ele tenta dominar novamente essas colônias de maneira efusiva, os colonos eles não vão aceitar muito bem. Por quê? Porque eles já estavam desfrutando de uma sensação de liberdade e eles queriam continuar com essa autonomia administrativa. Então, a partir daí, começaram os processos que culminaram com a independência dos países que eram colônias da Espanha. Bom, pessoal, eu falei também lá na videoaula e reiterei na nossa live hoje a questão sobre as principais lideranças das independências na América Espanhola. O primeiro deles foi o Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era um padre mexicano que lutou pela independência do país. No entanto, o Miguel Hidalgo ele não queria apenas a realização de uma independência. Ele queria que essa independência viesse associada com uma série de transformações sociais. No entanto, essa pauta do Miguel Hidalgo sobre a questão das transformações na estrutura social não acabou agradando a elite. Então, o que ocorreu? O Miguel Hidalgo ele acabou sendo morto pela elite mexicana e, posteriormente, os membros da elite acabaram assumindo a luta pela independência do México. Bom, o outro que eu destaquei foi o Simón Bolívar. O Bolívar ele foi o responsável pela independência da Colômbia e da Venezuela. O que eu destaquei com bastante ênfase em relação ao Bolívar foi a questão da luta dele pela formação de um país único, juntando todas as colônias espanholas da América. Essa junção das colônias em um único país é o chamado pan-americanismo, ou seja, a união de todas as colônias da América em um único país. É evidente que essa luta, essa pauta do Simón Bolívar, ela não foi atingida. Bom,
O outro que eu destaquei foi o José de San Martín, ou apenas San Martín. O San Martín, ele foi responsável pela independência do Chile e da Argentina. O San Martín, o que eu enfatizei em relação a ele foi a questão de que ele queria que as colônias se tornassem independentes. No entanto, para o San Martín, a melhor forma de governo para se administrar um país era uma monarquia constitucional, ou seja, manter essa estrutura da força monárquica, mas regido por uma Constituição. Bom, e o último assunto que nós tratamos na nossa live hoje, e que também é assunto lá da videoaula que já foi postado no canal, é a questão da independência do Haiti. O Haiti, pessoal, ele é um país localizado na América Central, mais precisamente ali na parte insular, ou seja, onde estão as ilhas, na região conhecida como Caribe. No entanto, pessoal, diferente de Portugal e Espanha, que dominaram de maneira veementemente os países que hoje compõem a América Central e a América do Sul, o Haiti ele foi colonizado pela França. No entanto, qual era o interesse da França em relação ao Haiti? Era a questão da exploração da monocultura açucareira. No entanto, esse sistema de exploração da França em relação ao Haiti, ele era baseado numa dominação assim muito extrema, muito rígida. Então, havia uma rigidez da França em relação à colônia aqui na América. Então, essa exploração muito rígida da França e também a estruturação do sistema escravocrata provocaram uma revolta liderada pelos escravos. Esses escravos estavam sob a liderança de Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture ele foi a principal liderança do movimento de rebelião dos escravos e ele acabou sendo morto. Logo após a morte do Toussaint Louverture, quem assume o comando do movimento foi o Jacques Dessalines, que conseguiu a independência do Haiti em relação à França. No entanto, pessoal, um ponto que eu reiterei bastante na videoaula e que eu quero que vocês entendam foi a questão foram dois pontos. A questão de como a França, mesmo sendo o berço do iluminismo, das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, ela mantinha um sistema de dominação que cerceava a liberdade do homem. Tanto, pessoal, que essas ideias do iluminismo, elas acabaram reverberando no Haiti e acabaram influenciando os líderes do movimento. Então, vejam bem, vejam assim com bastante ênfase essa questão da contradição entre a França, que é o berço das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, no entanto, mantinha essa colônia sob um sistema de dominação bastante rígido. E a França agiu de maneira bastante efusiva quando esses colonos começaram a se rebelar. Outro ponto, pessoal, que eu enfatizei foi a questão de que a independência do Haiti ele tem uma característica bastante específica em relação a outros processos de independência que ocorreram na América. Enquanto na maioria dos países quem liderou o processo de independência foram membros da elite, aqui no Haiti foi um movimento liderado pelos escravos. Então, vejam bem, diferente da maior parte dos países da América, a independência do Haiti ela foi liderada pelos escravos. E essa independência do Haiti, essa rebelião dos escravos, essa ideia dos escravos se rebelando contra esse sistema de dominação, acabou se espalhando pela América. E, em contrapartida, os representantes da coroa portuguesa,
e da coroa espanhola começaram a agir para evitar que outros movimentos de rebelião de escravos surgissem em suas colônias. Bom, o outro ponto da aula de hoje foi a questão da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o Napoleão Bonaparte ele deu início a um processo de expansão territorial que culminou com o domínio ali da Península Ibérica. Então, como eu já reiterei anteriormente, ele dominou a Espanha e acabou tirando do poder o rei Filipe VII. Logo após, pessoal, o Napoleão ele invadiu Portugal. E por que Napoleão invadiu Portugal? Bom, eu falei para vocês lá em Revolução Francesa que o Napoleão ele tinha promulgado uma lei que impedia que os países da Europa continental realizassem transações comerciais com a Inglaterra, o chamado bloqueio continental. No entanto, pessoal, a maior parte dos países continuaram realizando transações comerciais com a Inglaterra através da pirataria, de maneira escondida, sem uma fiscalização estatal, de maneira escondida. Pirataria. Enfim. Então, o Napoleão ele acabou descobrindo que Portugal estava realizando transações comerciais com a Inglaterra. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu invadir Portugal. No entanto, pessoal, antes do Napoleão chegar em Lisboa, o rei Dom João juntou a corte portuguesa, pegou a esposa dele, a Carlota Joaquina, e vieram todos aqui para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro. Essa chegada, pessoal, da corte portuguesa aqui no Brasil vai provocar uma alteração na dinâmica urbana do Rio de Janeiro. Nesse momento, o Rio de Janeiro vai passar por uma série de obras públicas que vão melhorar as estradas, vão ter obras paisagísticas com a construção de jardins, também vai ter um embelezamento da cidade. Enfim, a vinda do Dom João vai provocar essa vinda do Dom João e da corte portuguesa acabou provocando essa alteração na dinâmica urbana do Rio de Janeiro. Bom, o outro ponto que eu reiterei O outro ponto que eu reiterei, pessoal, foi a questão da formação das primeiras universidades, que até o momento a colônia portuguesa não poderia ter instituições de ensino, e também a formação da imprensa régia, que era o primeiro jornal a circular aqui que foi o primeiro jornal a circular aqui no Brasil. Bom, pessoal, quando o Napoleão ele foi destronado na França, Portugal voltou a estabelecer relações diplomáticas com o governo francês. E esse estabelecimento de relações diplomáticas com a França acabou com que Portugal convocasse a chamada Missão Francesa, que nada mais eram que dois pintores franceses que vieram aqui para o Brasil para registrar cenas do cotidiano urbano. No caso, eram o Tonet e o Jean-Baptiste Debré. Tanto, pessoal, que se vocês pesquisarem pinturas sobre o Brasil colonial nesse momento, a maior parte das pinturas são do Debré. Então, o que é que o Debré pinta? O que é que o Debré pintou? O Debré ele pintou cenas do cotidiano urbano, as paisagens, a arquitetura. Ele tem muitas pinturas que retratam os escravos que trabalhavam no comércio. Enfim, o Debré ele foi Então, o Debré, o grande foco dele eram as cenas do cotidiano. Essa foi a chamada Missão
francesa. No entanto, pessoal, com o passar do tempo, as relações entre Brasil e Portugal acabaram sendo estremecidas. Bom, primeiro foi com a ampliação da taxa alfandegária, com o chamado Acordo de União, na qual os países passaram a pagar uma taxa alfandegária para atracar aqui no porto, nos portos da colônia. Bom, segundo esse tratado, pessoal, a Inglaterra ela pagaria 15%, Portugal pagaria 16% e as outras nações 24%. No entanto, pessoal, essa taxação em relação a Portugal acabou provocando a insatisfação dos portugueses e provocou um certo abalo aí nas relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Bom, pessoal, o acirramento dessas disputas entre Brasil e Portugal, elas ficaram bastante evidenciadas ali em 1820, porque em 1820 houve a chamada Revolução Constitucionalista do Porto, em Portugal. Logo após essa revolução, pessoal, foi exigido que Dom Pedro ele retornasse a Portugal para assumir o comando da coroa. No entanto, o Dom Pedro, ele, no dia 9 de janeiro de 1822, ele convocou parte da corte, foi até o Paço Imperial e fez o seguinte anúncio: se for para o bem do povo e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia, na qual Dom Pedro reiterou que continuaria aqui na colônia e não iria ceder à pressão de Portugal, ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia no qual Dom Pedro reiterou que não iria ceder à pressão de Portugal e que iria continuar aqui na colônia. Bom, então, ainda em 1822, o Dom Pedro ele convocou uma Assembleia Constituinte e, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um país independente. Um país independente que era comandado um país independente que era comandado por um imperador e que iria manter o sistema de escravidão. Então, vejam bem, pessoal, diferente de outras independências ocorridas aqui na América, não teve nem uma participação efetiva assim da elite nas lutas. Quer dizer, nos bastidores teve, mas eu quero dizer que não houve uma liderança assim, foi algo tomado pela elite. Foi o próprio Dom Pedro que declarou a independência em relação a Portugal. Houve também, pessoal, a manutenção do sistema de escravidão, o que é uma discrepância em relação à maioria o que é uma discrepância em relação à maioria dos processos de independência que promulgaram o fim da escravidão em suas colônias. Bom, e também outro ponto que esse processo de independência evidencia bastante em como um representante da monarquia que já comandava a colônia, ele teve essa continuidade no poder. Então, enquanto a maior parte das colônias, quando se tornaram independentes, cortaram relações com os seus antigos representantes, aqui no Brasil, o monarca que comandava a colônia, ele foi o responsável por promulgar essa independência e ele continuou no poder. É isso, pessoal. Essa foi os pontos que eu trabalhei na videoaula de hoje. Eu espero que tenha sido uma explicação esclarecedora. Qualquer dúvida,
vocês podem me chamar no grupo do WhatsApp ou podem, tanto no grupo como em mensagens diretas. É isso, pessoal. Tchau. Até nossa próxima aula. Eu espero que vocês estejam todas bem, se cuidando, que vocês continuem acompanhando as agendas com as atividades que eu estou repassando. E é isso, pessoal. Tchau e fiquem bem.